Olá pessoal, meu nome é Marcelo Volker e eu sou parceiro e cliente e morador do Condados do Cipó. E eu estou aqui a convite dos empreendedores para contar um pouco para vocês da minha experiência e contar um pouco para vocês de forma um pouco mais detalhada como que funciona o modelo da compra compartilhada. Tá? Que é um modelo ainda que acontece pouco no Brasil e é um modelo que ele traz muitas dúvidas, né? Como funciona, é timeshare, é multipropriedade, como é que funciona isso? Eu vou compartilhar o meu imóvel com pessoas desconhecidas, quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Então eu, que sou um cliente, que eu compartilho a minha propriedade, no caso com meu sócio, né, que sou um caso vivo do que eu vou apresentar para vocês, né, a turma, os empreendedores falam assim, vai lá, explica para a turma como que funciona, aproveita que eu posso falar com experiência de causa, tá? Para quem não conhece, gente, o Condados do Cipó hoje, ele é o maior e mais expressivo empreendimento de chácaras da Serra do Cipó, em Minas Gerais. Fica a menos de 5 minutos do centro da Serra do Cipó e ele é um empreendimento que conta com chácaras de 20 mil metros, né, que é o módulo menor rural. Ele é um chacramento que tem área de lazer, tem redondel, tem área de churrasco, na verdade o lazer é com área de churrasco, uma área gourmet, mas que vamos e convenhamos que quem tem 20 mil metros vai querer fazer o lazer próprio, né? E principalmente o destaque do empreendimento é a topografia, que é fantástica, e principalmente a proximidade do centro, né? Que normalmente esses empreendimentos ficam muito deslocados do centro urbano e ele fica muito pouco conveniente. Então, pessoal, vamos falar um pouco dessa modalidade que é possível fazer aquisição do Condados, que é a propriedade compartilhada. Muita gente, quem já tem a segunda moradia, quem já tem a terceira moradia, quem já tem um imóvel de praia, já deve ter ouvido falar nesse modelo de propriedade compartilhada, que é simplesmente você ter um imóvel de alto valor e que você não precisa comprar ele sozinho, é simplesmente você comprar ele com um amigo. Hoje tem empresas, principalmente eu conheço mais na Bahia, tem até amigos aqui em Belo Horizonte, estou em Belo Horizonte agora, em Belo Horizonte, que administram esse tipo de venda, né, que é uma cota, uma fração da estada da propriedade. Tem empresas que administram isso para que pessoas possam comprar um imóvel de 3, 4, 5, 6 milhões e ele vai usar aquele imóvel ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? É uma versão leve, é uma versão light da multipropriedade. A lei da multipropriedade ela é específica, ela tem aquele entendimento de fracionar, né, a propriedade em tempo, em semanas. Então você vai comprar uma fração daquela escritura, uma proporção, eu tenho 2 semanas, eu tenho 4 semanas, eu tenho 1 semana. Isso aqui que eu estou falando com vocês, gente, não é multipropriedade. O que eu estou falando com vocês é simplesmente a possibilidade e o entendimento de que a propriedade ela pode ser comprada por 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, tá? 6 pessoas. Isso que é interessante. É a possibilidade que você monte o grupo e compre a propriedade para que você, aos seus critérios, consigam desfrutar da maneira mais otimizada de um imóvel rural que ele normalmente é a segunda moradia ou uma moradia onde que você vai acabar tendo que trabalhar em outro lugar ou você vai ter um ponto de apoio em outro lugar, faz com que você precise sempre ter uma outra moradia ou um ponto de apoio, fazendo com que você fique mais fácil você compartilhar essa propriedade com outras pessoas. Então, o ponto principal, gente, é comprar essa chácara, esse imóvel como residência, principalmente de segunda residência, de férias principalmente, ou próximo dessa área turística, que é a Serra do Cipó, né, que é uma das principais zonas turísticas da região de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e você pode pagar metade do valor, você pode pagar 1/3 do valor. Tá? Qual que é o principal ponto? Porque quanto que custa a chácara? A chácara custa 350, 450, 550, 350 não tem mais. 450, 550 mil reais. Se você compra com uma pessoa, ela vai custar 450.
500 mil reais, por exemplo. Se você compra com 2 pessoas, cada um vai pagar 250. E as duas, como é uma propriedade grande, as duas podem se organizar na utilização dentro dessa propriedade. E a pergunta mais importante, que eu já vou responder agora. O condomínio Condados do Cipó, fase 2, ele é um condomínio unifamiliar. Tá? Ele não é um condomínio de pousadas, ele não é um condomínio de multipropriedade, ele não é um condomínio de várias casas, de forma que quando você compra uma chácara de 20 mil metros, ele é unifamiliar, ou seja, você não pode colocar 4, 5, 6 casas lá dentro. Ou seja, se eu compro com meu amigo lá, e a gente vai dividir os custos dessa propriedade, eu não posso construir uma casa para mim e uma casa para ele, no intuito de no futuro dividir este lote em 2 lotes de 10 mil. Isso não pode, isso inclusive é proibido por lei. No modelo que se faz longamente, não só no Brasil como no mundo, as 2 pessoas ou 3 pessoas vão comprar essa propriedade, vão construir uma casa e vão otimizar o custo e o uso dessa casa entre essas 2 famílias. Ou seja, vamos usar intercalados em finais de semana, vamos usar juntos, já que são famílias mais íntimas, que é o caso meu e do meu sócio, a gente é amigo há muito tempo e tal, a propriedade é grande e a gente usa junto. Cada um tem seus espaços, cada um tem seu quarto, todo mundo tem o seu quarto lá e sobra espaço para todo mundo. Esses são os critérios que cada grupo de pessoas deve eleger, mas não deve ser que seria algo que é vetado na compra e é vetado também pela lei, que é o de construir várias edificações, multifamiliar, né, multifamily, e pensar em dividir. Este não é o objetivo, tá? O ponto de vista interessante é dividir as despesas. Dividir as despesas, eu vou te falar, as despesas mais preocupantes não é nem o valor dos 250 mil para cada um do lote, 200 e pouco, e sim a manutenção. Né? Porque você vai comprar o lote de 500 mil reais, você vai ter que construir ali 1,5 milhão, 2 milhões de reais e ainda vai ter que manter isso. Se você divide com um amigo, uma amiga, 2 pessoas, 2, 3 pessoas, você consegue fazer algo muito mais otimizado, que é o que as pessoas têm feito muito nos imóveis de litoral, a entender Nordeste, Bahia, né? A região de Pernambuco também tem muitas propriedades assim, que inclusive incentivou também o empreendimento até essa modalidade, muita gente já está fazendo assim. E menos custo de manutenção. Manutenção com piscineiro, com jardineiro, e o custo com manutenção preventiva também, troca de materiais, troca de bomba de piscina, por exemplo. Que, por exemplo, gente, a casa parada, ela dá manutenção do mesmo jeito. Então, se você usa a casa só no final de semana e você usa a casa uma vez por mês, por exemplo, os outros 25 dias, 27 dias que a casa fica parada, ela fica depreciando também. Então, se você quiser ter uma otimização desse gasto, você pode ter uma família ou 2 ou 3 famílias que são próximas a você, que você consegue fazer um regime de condomínio com elas, onde você consegue dialogar como que vai ser o melhor modelo de uso, o melhor modelo de divisão de despesas. Vocês podem compartilhar entre si aquela propriedade e todos são proprietários daquela unidade na escritura. Né? A lei brasileira permite que várias pessoas sejam proprietários do mesmo imóvel. O que a lei não nos permite é dividir aquele imóvel, pegar aquele módulo de 20 mil e dividir em 4 ou de 5. A lei nos permite fazer um imóvel de 20 mil metros e mantê-lo como 20 mil metros, mas com várias famílias otimizando aquele imóvel como um imóvel de final de semana. E por isso a importância da edificação ser uma edificação inteligente. Daqui a pouco eu até vou te mostrar um exemplo de como isso pode ser feito. Tá? Ponto mais interessante também. Acesso a um imóvel de valor maior. Então você fala assim, não, tô apertado, cara, consigo pagar uma parcelinha ali de 1.500, 2.000 reais. E a parcelinha hoje, no plano mais acessível, mais alongado, está dando uma parcelinha ali de 3.500, está dando uma parcelinha de 4.000 reais que seja. Não sei de cor.
tá apertado. Ah, mas espera aí. Se eu trouxer um amigo, uma amiga, eu posso pagar uma parcelinha de 1.000, 1.000 e pouquinho, 1.200, e posso chamar um amigo para pagar mais uma parcelinha de 1.000 e 1.200 que ele coloca no fluxo ali e nem vai ver. Então acaba que com 2, 3 pessoas pagando, acaba que ficam 3 pessoas fazendo um investimento que é quase irrisório para as 3, em vez de uma pessoa só fazer um investimento que seria significativo e, às vezes, muitas vezes, inacessível. Ou seja, olha, peraí, eu não consigo comprar o imóvel, eu preciso compartilhar esse imóvel com alguém. Por exemplo, tem gente que tem avião particular. Tem pessoas como eu que pegam um avião de carreira normal, vai no aeroporto e compartilha com mais 110 pessoas no avião. Queria estar no meu? Queria, mas eu não tenho como pagar 15 milhões no avião melhorzinho para viajar. Posso comprar um teco-teco de 1 milhão, 2 milhões? Posso. Ele cai mais do que o outro? Cai. Mas são equilíbrios que a gente tem que fazer na vida. Então, se você quiser ter um avião maior, viajar com mais segurança, se chover, você continua viajando, você vai ter que viajar com mais 80, 110 pessoas. Esse é o conceito do compartilhamento. Então, é um equilíbrio muito, parece brincadeira, mas é uma reflexão que é o seguinte, se você quiser um imóvel ou uma propriedade de valor maior, na nossa história do capitalismo, a gente acabou tendo que compartilhar essas propriedades de valor maior para que a gente tivesse acesso. Por exemplo, um resort é um compartilhamento de área comum. Né? Quem é muito rico pode ter um espaço de resort para a família dele, que vai ser um custo-benefício ridículo. O cara vai gastar ali milhões de reais por ano de manutenção ou milhares de reais por manutenção para um uso de poucas pessoas. Beleza, vai tudo de acordo com a renda de cada um. Mas por isso que buscar o compartilhamento é interessante. Isso dá um trabalho maior, gente? Lógico que dá. É muito mais fácil você chegar lá e falar quanto que a parcela ali é 5 mil, beleza, vamos embora, beleza. Dá um trabalhinho maior, você vai ter que articular, você vai ver quem que faz sentido, tá? Porque é bom falar a diferença. Neste modelo do Condados, ele não é gerenciado por nenhuma empresa. Por quê? Porque isso foi discutido e falou assim, tem alguns empreendimentos imobiliários que tem uma empresa de gestão do compartilhamento, que não é multipropriedade, é uma gestão do compartilhamento que tem essa propriedade aqui, está com 2, 3 pessoas, as pessoas vão comprar aquela cota e eles vão fazer aquela gestão compartilhada ali com as regras específicas da gestora, da empresa gestora, são regras leves, tá? Mas aquele modelo fica engessado, a gestora ganha um pedacinho, que não é muito, mas ganha um pedacinho, as regras são específicas. O Condados entendeu que, deixando o modelo livre, inclusive, você pode procurar até uma gestora para você, caso você queira comprar uma propriedade, até um dos lotes com valor mais elevado, lotes de 800 mil, de 700 mil reais, você pode, inclusive, convidar uma empresa gestora para te apoiar na gestão da relação com as outras 2 pessoas que você quer comprar junto. Ou seja, que dias do mês vão usar cada pessoa, se as pessoas vão usar todos ao mesmo tempo, que eu acho que é o melhor modelo, esse negócio de dividir tempo não faz tanto sentido para mim. Como vai fazer a gestão das despesas, vai ser uma pessoa que vai pagar, vai depositar numa conta só. Para mim, funciona fazer na base da amizade. Porque eu compartilho com a pessoa que eu conheço. Se você compartilha com menos pessoas, talvez você precise aprofundar um pouco mais nisso, mas lembrando que esse aprofundamento vai fazer com que você consiga comprar o bem, tá? E o sentimento de comunidade, que eu acho que é o mais interessante, né? Se você teve essa mesma experiência que eu tive, vários amigos, né? Sem exagero nenhum, 3, 4, 5, 6 casais amigos meus já falaram assim, quero ir morar lá com vocês, separa um chalé lá pra mim, vamos fazer junto lá, quanto é que é, 100, 200 mil eu ponho lá pra gente fazer. Então assim, o sentimento de comunidade, ele é real, ou seja, quando você tem uma propriedade, e eu também, todo mundo que está lá no Condados, eu fico catequizando as pessoas, não, vem cá, pula pra cá, vem morar aqui, por quê? Porque eu quero que as pessoas que eu gosto morem perto de mim, porque na hora que eu ficar velho, decrépito, eu quero que as pessoas estejam próximas, porque eu não vou conseguir ficar viajando pelo mundo, igual eu viajo hoje, né? Vou ficar lá pertinho, eu quero ter 100 metros de distância dos meus amigos mais próximos, talvez um pouco mais de 100 metros. Só que o sentimento de comunidade é bem interessante porque, na medida, você também pode ter tido essa experiência que eu já vi também e outros amigos tiveram, você compartilhar uma propriedade de lazer, principalmente, de natureza, vai fazer com que tenha aquele churrascão de domingo que estava inesperado, aquele final de tarde gostoso, que, cara, morando na cidade,
a gente não tem isso. Morando sozinho, você com a sua família, você com a sua esposa, ou você com seu marido, você muitas vezes não vai ter esse relacionamento forte com familiares e amigos, né? Eu já compartilhei imóvel em Belo Horizonte, em São Paulo e no litoral, e é muito legal, porque às vezes você chega do aeroporto cansado, aí tem seu amigo lá e fala assim, vamos abrir uma taça de vinho e tal, vamos abrir uma garrafa de vinho, e fala, não, peraí, eu acabei de chegar, não imaginava nem que você estava aqui, e de repente a gente tomou 2 garrafas de vinho, foi ótima noite, eu achei que eu ia ver Netflix e ia ser chato, sem graça, né? Então esse tipo de coisa são ganchos que para mim fazem bastante sentido. O agendamento de uso, eu falei bem, então se você quiser separar e se organizar em tempo, faz sentido para algumas pessoas, para mim faz sentido com que seja de fato comunitário, justamente para reforçar o que eu falei do sentimento de comunidade. Eu não quero deixar de ver as pessoas, eu quero ver mais pessoas, e por isso compartilhar faz sentido. Se você está com aquele pensamento de eu não quero ver ninguém, eu não gosto da dor de cabeça, eu acho que esse modelo não é para você. Mas se você quer, não, eu quero levar meus amigos, eu quero melhorar meus ciclos sociais, eu quero que a minha família, e que se você é solteiro, se você é casado, não sei, eu quero melhorar meus ciclos sociais, eu quero melhorar minhas interações, esse é um modelo ótimo. Dá mais trabalhinho? Às vezes dá, mas o ônus é menor do que um bônus, eu posso te garantir isso. O bônus desse tipo de coisa é muito bom, porque você vai ver mais gente, vai aprender mais coisas, vai ter mais momentos especiais, do que você ficar sozinho muitas vezes, ou com uma ou 2 pessoas numa propriedade. E a facilidade na gestão, justamente porque é leve. Você faz a gestão como você quer, do jeito que você quer, né? A administração centralizada é um acordo entre os coproprietários para gerenciar as questões logísticas, ou seja, uma empresa ou um sócio, que acaba que vocês vão ser sócios nessa propriedade, ou um cara que é o mais organizadinho, fala assim, eu que vou tocar as despesas disso aqui. Simples, né? É como ter uma pequena empresa, porque você vai ter um negócio assim, não, porque eu tô pagando o caseiro, tô pagando a empregada, tô pagando não sei o quê. Final do mês, fala assim, não, tem a parcelinha, cada um tá pagando a sua parcelinha ali, todo mundo tá depositando a parcelinha, mas o quebradinho da empregada. Acabou, o cara já sabe que vai te pagar por mês ali 2, 3 mil reais pro cara ter aquele imóvel de lazer muito bacana, tá? Isso que é interessante. Valorização, gente. Se você compra um negócio sozinho ou compartilhado, valoriza do mesmo jeito, tá? Isso que é interessante, você vai ter metade da escritura. Se você divide entre 2 pessoas uma escritura, cada pessoa tem 50%, tá? Então isso vocês podem ver na história da propriedade privada, muitas escrituras têm muitas pessoas, principalmente em caso de herança, né? A pessoa morreu, deixou para os herdeiros, e os herdeiros ficam lá 5, 10, 20, 30 pessoas na mesma escritura, né? Existem avanças? Existem, gente. Existem avanças em tudo na vida. A gente não faz as coisas pensando em avanças, a gente faz as coisas pensando nos prós e no progresso, tá? Por isso que eu repito muito o seguinte, este é um modelo que ele te dá um pouco mais de trabalho. Só que este é um modelo que ele te traz acessibilidade ao bem. Como tudo na vida também. É a mesma coisa. O trabalho me dá acesso ao dinheiro. Eu gostaria de ter dinheiro sem trabalho, mas infelizmente nem sempre é possível. O potencial de renda. Durante os períodos que você não está usando, vocês podem combinar de pôr para alugar. E aquilo ali vai virar uma renda para todos, principalmente para arcar com os custos, despesas e até com as parcelas daquela propriedade que você comprou. Importante lembrar que as questões imobiliárias relacionadas a isso continuam normal. Você pode alugar, você pode vender, tudo mais. E a valorização e venda. Você pode alugar, vai valorizar, né? Porque o empreendimento Condados já valorizou quase 100%. Tá, na verdade, eu já vi, a gente não tem esse cálculo oficial não, mas assim, tanto com as pessoas que eu sei que comprou já valorizou mais de 100%, se contar as primeiras unidades que compraram e as últimas, ele está 80% vendido agora, já valorizou 100% da primeira unidade até agora. Então, assim, é uma valorização que ela é bem escandalosa, e isso mostra que o condomínio ele tem um potencial muito grande de valorização.
porque ele é um condomínio muito próximo, ele é um condomínio que tem um padrão muito alto, então a liquidez do produto ele é muito alto. Não é um empreendimento que está longe, está numa cidade que não tem dinâmica econômica, é diferente, é uma cidade turística, é uma cidade que tem muito foco em lazer, que o Réveillon está cheio, que o Carnaval está cheio, que Semana Santa está cheia, que fez sol, as cachoeiras estão todas cheias, então a valorização faz bastante diferença. E você diminui seu risco. Porque quando você compra um patrimônio de 400 mil, você tem um risco de 400 mil. Quando você compra um patrimônio de 200 mil, o seu risco é de 200 mil. Só que na verdade é o seguinte, não, eu quero pôr a mão no mato, quero pôr a mão na terra e quero ter uma piscininha. Se você compartilha isso com 2, 3 amigas ou amigos, se você paga 100 mil ou 300, 400 mil, a água continua molhada e a grama continua verde. Você vai chegar lá do mesmo jeito. Você vai ter que se organizar com as pessoas, mas o benefício é igual. Então isso que é interessante, você diminui seu risco financeiro, você entra num estresse de se organizar um pouquinho ali mais, mas dá tudo bem, e muita gente faz isso. Por quê? Porque você vai ter acesso ao benefício. Então você troca dinheiro por um pouquinho mais de trabalho e queimar uma cachola aí para você se organizar com seus amigos ou com pessoas que você conhece. Entendeu? E a maior valorização, porque se você investe em imóveis de um padrão maior, eles têm uma possibilidade maior. Isso aqui é uma coisa que eu nem tinha pensado, que é interessante, tem um potencial maior de valorização. Por quê? Moro lá, principalmente na Serra do Cipó acontece isso, eu vejo isso acontecendo com uma certa frequência. Às vezes o cara não tem os 400, 500 mil para comprar no terreno. Só que ele quer morar lá, porque ele acha lá bonito, acha lá a 1 hora do aeroporto de Confins. Só que ele fala assim, não, mas eu achei um lotezinho que não tem vista, que não tem infraestrutura, que é longe do centro, que é numa área que é meio feia, que é tipo assim, porque não é só, a natureza é linda em qualquer lugar, só que assim, é uma área que já não tem os condomínios bonitos em volta, que não tem estrada, que já tem uma estradinha de chão ali, com os casebres em volta, ou seja, uma área que não aspira uma propriedade. Se você colocar uma casa de 3 milhões lá, essa casa sua você nunca vai conseguir revender essa casa de 3 milhões. Por quê? Porque ela está no meio do mato, no meio do nada. Ao contrário do Condados, que ele está na beira da estrada, que ele está a 5 minutos do centro, que ele está numa área de grande visibilidade, se você vai lá e coloca uma casa de 3, 5, 10 milhões, você vai conseguir revender pelo valor que você investiu nela com valorização, porque lá é um lugar de padrão alto, ou seja, você pode investir e esse investimento, se em algum momento você quiser vender ou ainda manter o patrimônio lá, ele vai valorizar com o tempo. Dependendo do lugar, você fala assim, não tenho 500 mil no lote, mas eu quero construir uma casinha bacana para mim. Você vai num lote pior, constrói uma casinha bacana, aquela casinha nunca vai ser bacana porque ela está numa região ruim. Então isso é uma coisa muito perigosa, que esses pensamentos eu já tive, são pensamentos que te levam a lugares muito ruins, porque você vai acabar comprando um lugar que ele é naturalmente bonito, mas imobiliariamente não é tão interessante, tá? Então aqui eu só quis esclarecer, gente, é um ponto, vou trazer algumas ideias aqui, só para falar um pouquinho aqui, eu peguei aqui rapidinho no YouTube, é tudo descompromissado, eu nem sei se é projetaronline.com, mas olha só, esse aqui é um projeto não oficial, mas assim, isso aqui é um projeto que eu trago como exemplo, até como dica para quem está querendo compartilhar a propriedade com amigos, é vetado fazer várias casas, gente. Mas é interessante que você tenha um conceito arquitetônico, fale isso com o seu arquiteto e tudo mais, que é uma casa que ela vai ser feita para ser compartilhada entre as famílias. Ou seja, eu vou ter a família do João, da Maria e do José compartilhando aquela propriedade no final de semana. Então o que é interessante? Valorizar a área de lazer. O que é interessante? Ter entradas independentes para os quartos. Isso aqui é uma pegadinha bem legal, porque neste modelo da propriedade compartilhada e nas regras de uso do condomínio, da associação do Condados, fase 2, só pode fazer uma edificação neste modelo compartilhado, uma edificação de até 1.000 metros. Eu acho pouco provável alguém fazer uma edificação de até 1.000 metros, porque de custo de construção o custo vai ser uns 5 milhões, só de custo. Então assim, até o custo-benefício assim, um pouco desproporcional. Pode fazer. Só que é o seguinte, ou seja, 1.000 metros é muito mais do que qualquer pessoa já pensou em fazer lá.
tá? Normalmente os maiores projetos que tem lá hoje são da ordem de 600 metros. Para ser mais preciso, 580 unifamiliar. Então é o seguinte, é importante que, como é o exemplo, você faça unidades que tenham portas para fora, ou seja, é uma edificação só, é uma casa só, mas você pode ter um dinamismo. Por quê? Porque, vou fazer um piscinão, vou fazer o meu lazer, porque o foco é no lazer. Lógico, o foco também não é piscina, o foco são as cachoeiras, mas o foco é o outdoor, né? Ninguém vai para a Serra do Cipó, ninguém vai para o interior, ninguém vai para a roça para ficar dentro do quarto, né? Faz pouco sentido também, por mais lindo que seja o quarto. Foque num produto que ele foque numa arquitetura que te estimule a sair do quarto. Ou seja, se você constrói uma casinha normalzinha, que você tem uma portinha de entrada, que você tem que entrar pela cozinha, tem que entrar pela copa, tem que subir a escada para ir para todos os quartos, este não é o modelo mais interessante, principalmente para uma chácara. Numa cidade como a Serra do Cipó. Poderia eventualmente ser uma casa, por exemplo, beira-mar, que faz sentido, mas eu trouxe essa sugestão aqui para você já visualizar o seguinte: eu vou fazer uma casa, vou compartilhar com 2 famílias, mas vai ser uma casa que tem uma carinha de resort. Por quê? Porque é uma casa que ela é funcional, casa normal, mas é uma casa que a gente vai conseguir ter uma privacidade, que a gente vai conseguir ter o distanciamento adequado, sem precisar fazer várias edificações, que isso sai do enquadramento que foi previsto, pensando na qualidade alta do condomínio que ele tem. Tá? Por isso que é interessante focar muito nessa questão construtiva e arquitetônica para melhorar a qualidade de vida. E aqui há um exemplo também, depois vocês podem bater muito na internet, de propriedades compartilhadas, tá? Existem vários modelos de compartilhamento de propriedades. O modelo, naturalmente, é a lei da multipropriedade, que inclusive é uma lei muito recente no Brasil. Nos Estados Unidos isso é uma coisa muito mais antiga, muito mais consolidada. O mercado brasileiro de multipropriedade começou agora, que cresceu muito, inclusive nos últimos 5 anos, que ele deu uma amadurecida, né? O nosso mercado ele ainda olha com olhos muito receosos para a multipropriedade, mas não estamos falando aqui de multipropriedade, mas a multipropriedade é um tipo de compartilhamento. Então, vai lá no Google, vai lá no seu buscador, se você quer usar o Bing, pode usar também, mas vai lá no seu buscador e olha lá, bate lá, propriedade compartilhada de praia, propriedade compartilhada rural. Existem vários modelos de compartilhamento e várias pessoas dando seus testemunhos a respeito dos pontos positivos e negativos. Eu te asseguro o seguinte: a vantagem, por exemplo, conheço muitos amigos que têm avião, jato, até bimotor, que são mais acessíveis, mas aviões ali de 8 a 15 milhões de reais, compartilhados, com cotas ali de 3, 4, 5 pessoas, poucas pessoas, mas não muitas. Você tem que se organizar, você não vai ficar andando com o avião toda hora, que é o legal. Mas espera aí, eu tenho uma rota que eu faço com frequência, eu quero ter umas 6, 7 viagens no ano, tem 3, 4 viagens a trabalho que eu já faço todo mês, eu vou me organizando naquilo ali, a ponto de, se eu colocar no papel, já está valendo a pena para mim ter aquele compartilhamento com mais 3, 4 pessoas. E o interessante que eu não falei, que não estava na minha apresentação, que eu lembrei nesse caso do avião, é o networking, gente. Então, às vezes você está com essa casa, aí na Serra do Cipó, dando exemplo do avião, não sei o quê, você está lá fazendo amizades, de repente você está lá na casa da Serra do Cipó compartilhando, sai um negócio novo, você aprofunda as amizades. O networking, para quem trabalha junto, igual, por exemplo, tá na Serra do Cipó tem muito escalador, interessante você estar lá com a turma da escalada. É importante que as pessoas que você faça o compartilhamento tenham interesses similares aos seus, né, para que você possa, inclusive, fazer novos empreendimentos com eles, fazer novos negócios, trocar mais ideias. Então aqui nós temos compartilhamento de helicóptero, de jato, de lancha, de jet ski e de carro. Carro eu nunca vi. Tá? Carro eu nunca vi, nem sabia que tinha. Mas a turma tá compartilhando tudo, né? Eu vi recente, muito de jet ski. Porque jet ski, maioria, eu não tenho, mas a maioria dos amigos que tem jet ski falou assim: nossa, faz 1 ano que eu não ponho meu jet ski na água. Eu ouvi, tem 1 mês de um amigo, ele falou, de jet não, mas a lancha. Ele falou, cara, tem 1 ano que eu não ponho a lancha na água, porque eu só tenho preguiça, ponho só o jet. Então, pense nisso. O lazer é bom, a propriedade é boa, mas principalmente, para quem é marinheiro de primeira viagem, e eu não sou,
Eu até vou repensar o que eu estou falando, porque eu não sou marinheiro de primeira viagem e eu compartilharia, mas eu acho que principalmente para quem é marinheiro de primeira viagem, se você reduzir os seus custos, vai diminuir seu risco e você pode ter experiência e tirar suas próprias conclusões da propriedade rural, tá? Muito obrigado e te convido aí a ser meu vizinho lá no Condados.